que o seguia. E esse homem, quando viu aquela multidão o seguindo, ele subiu em um monte e começou a pregar e começou a falar. A gente conhece como o Sermão da Montanha. E nesse sermão, nessa palavra, nessa mensagem, esse homem ele começa a instruir. Ele começa a ensinar sobre algumas coisas que a gente encontra em Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Esse homem ele começa a nos ensinar a amar o nosso próximo, a amar aquele que nos injuria. Nesse Sermão da Montanha, esse homem chamado Jesus, ele começa a nos ensinar como conversarmos com o Pai, como orar o Pai Nosso que está no céu. Nesse Sermão da Montanha, esse homem, ele nos ensina muitas coisas que nós trazemos até hoje. Ele nos ensina como percorrermos, como passarmos por uma situação e caminhar naquela situação. Tudo esse homem, ele fala nesse discurso, nesse percurso que é o Sermão da Montanha. Nessa noite nós vamos falar sobre um homem que desce desse monte, desce dessa montanha, e quando ele desce, ele encontra um homem. Nós conhecemos essa mensagem como um homem leproso. Esse homem ele se coloca até Jesus, se ajoelha até ele e fala: Jesus, se queres, pode me limpar, se queres, pode me curar. E nós vemos que Jesus ele toca naquele homem e ele fala: eu quero. E a partir daquele momento, aquele homem que era conhecido como homem leproso, esse homem é limpo, esse homem é curado. Porém, quando Jesus ele fala o Sermão da Montanha, quando Jesus ele começa a curar aquele leproso, ele apenas não curou um leproso, ele apenas não fez esse milagre, mas ele transforma a vida de um homem. Se a gente for olhar na história, o leproso ele não poderia viver na sociedade, ele não poderia ter amigos, ele não poderia caminhar com outras pessoas. Então nós estamos diante de um homem excluso, estamos diante de um homem que era excluído da sociedade. E quando Jesus fala para aquele homem: eu quero te curar, eu quero te limpar, Jesus apenas não limpa aquele homem da lepra. Jesus ele insere aquele homem novamente na sociedade. Jesus ele traz novamente sonhos que talvez havia perdido, porque a lepra ela não poderia ser curada, a pessoa era excluída. E Jesus ele traz um novo começo de vida para aquele homem. Quando Jesus ele traz aquela cura, não é só aquele homem que é transformado, mas a sua família, os seus amigos, que ele pode voltar a ser inserido. Então, quando a gente falar de milagre de Jesus, a gente não vai olhar apenas o milagre, mas tudo aquilo que Jesus fez por trás do milagre, que é a transformação de uma vida, a transformação de uma família, a transformação talvez até de uma sociedade. Nessa noite nós vamos falar de um homem que ele vai para uma casa, e naquela casa existe uma multidão, e a palavra do Senhor fala que existe um homem, a gente conhece essa passagem como um homem paralítico. Existia 4 homens que levou aquele paralítico para aquela casa, só que era muita multidão e aquele paralítico não ia conseguir chegar até Jesus. E aqueles homens têm uma ideia e falam: vou colocar ele pelo telhado. Sobe no telhado, desce aquele homem pelo telhado e coloca próximo de Jesus. E nós vemos que Jesus olha para aquele homem e fala: o seu pecado está perdoado, pega a tua cama e anda. Nós vemos que Jesus ele fez mais um milagre, mas como eu falei, nós não vamos olhar o milagre de Jesus apenas naquele momento. Nós vamos olhar a trajetória, quem foi curado, quem foi transformado. Se nós vemos um paralítico, ele não poderia ir para todo lugar que ele queria. Se a gente analisar a história, para aquele paralítico ir até onde Jesus estava, ele precisou de 4 pessoas carregando a sua cama. Então nós vemos um homem que talvez não poderia tomar um banho sozinho. Nós vemos um homem que talvez não poderia se alimentar, comprar suas coisas sozinhos. Tudo dependia de outras pessoas. Jesus, quando ele cura esse paralítico, ele traz uma nova perspectiva de vida para aquele homem. Aquele homem agora não dependia mais das pessoas para caminhar, para andar. Aquele homem não dependia mais das pessoas para talvez te dar um banho. Ele poderia fazer isso porque Jesus perdoou os seus pecados e Jesus o curou. Aquele homem sai daquela reunião naquela noite com sua vida totalmente transformada, com a sua vida totalmente curada e liberta. Nós vemos um homem agora feliz, alegre, porque ele poderia fazer tudo aquilo que há minutos atrás ele não poderia. Nós vemos um homem que sai daquela reunião andando, caminhando, feliz. É sobre esse homem que nós vamos falar nessa noite. Aleluia.
É sobre esse homem que eu estou pregando nessa noite, chamado Jesus. Nessa noite nós estamos falando em um homem que registrou em Lucas no seu capítulo 6, versículo 27, para amar nossos inimigos, aqueles que nos injuriarem, nós temos que amar. Jesus, ele nos ensina a não maltratar aquele que nos maltrata. Jesus nos ensina a não aborrecer aquele que nos aborrece. Eu vou ler lá em Lucas, no seu capítulo 7, versículo 1, porque nessa noite eu estou falando sobre um homem. Essa história tem como título o centurião de Cafarnaum. Eu quero ler essa história porque eu quero me atentar a alguns detalhes que está decorrendo nesse contexto aqui. Lucas, no seu capítulo 7, versículo 1, ele fala assim: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de certo centurião, a quem muitos estimavam, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe um dos anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado ficará são. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. E ouviu Jesus, maravilhou-se dele, e voltando-se à multidão, seguiam. Digo-vos, nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Nessa noite eu estou pregando e estou falando sobre um homem que desceu do monte, tocou e aquele homem foi curado. Mas nessa noite também eu estou falando de um homem que não precisou ir na casa do centurião. Nós vemos que o centurião, ele nem foi ter com Jesus, ele mandou uns amigos, ele falou: Senhor, eu não sou digno que o Senhor esteja aqui na minha casa. Se o Senhor liberar uma palavra, eu sei que o meu servo será curado. Então nessa noite eu estou falando em um Deus que eu e você servem. Se Ele quiser, Ele pode tocar, Ele pode impor as mãos. Mas eu também estou pregando sobre um Deus, sobre um Jesus, que só a sua palavra vai aonde a gente não pode ir. Vai aonde a gente orar, Ele vai curar, Ele vai libertar. É sobre esse homem que eu estou falando aqui nessa noite. Eu estou falando nessa noite sobre um homem que entrou em uma cidade chamada Naum. E essa história a gente conhece como a viúva de Naim, desculpa. A gente vê nessa história que Jesus, ele entra nessa cidade. E Jesus, ele vê um cortejo, Jesus, ele vê uma multidão que está ali no enterro. E se a gente reparar nessa história, aquela mulher que é viúva, ela já tinha perdido o seu esposo. E naquele momento ela estava perdendo o seu filho. Então nós vemos uma mulher que está terrivelmente triste. Uma mulher que está terrivelmente com o seu coração angustiado. Porque ela já havia perdido o seu marido. E naquele momento ela estava indo enterrar o seu filho. Nós vemos que a Bíblia fala que era o seu único filho. Então aquela mulher talvez estava se sentindo sozinha naquele momento. Ela não teria mais ninguém ao seu lado. Ela não teria mais o seu marido, que outrora já tinha falecido. E naquele momento também ela estava enterrando o seu único filho. E nós vemos que aquela mulher, ela poderia ir até Jesus e falar: Jesus, ressuscita o meu filho. Mas não é isso que a história fala. A história vai falar que Jesus teve íntima compaixão por aquela mulher. E ele, Jesus, foi até o esquife, até o caixão, e tocou naquele caixão e falou: mancebo, jovem, levanta-te. E entregou aquele jovem para aquela mulher. Nessa noite eu estou falando em um Deus, eu estou falando em um homem, eu estou falando em Jesus,
que através das nossas orações Ele nos ouve. Através da minha oração Ele me ouve. Mas eu estou falando também de um homem, eu estou falando de Jesus, que Ele vê a minha e a sua situação. E tem determinadas situações que a gente nem abre a boca para pedir a Deus. Mas Jesus, de íntima compaixão, Ele vai tocar naquilo que a gente está pedindo. Ele vai tocar naquilo que a gente precisa, porque Ele olha para os nossos corações. Tem situações que Jesus sabe que talvez a gente não conseguiria passar. Então Jesus vai de íntima compaixão e levanta aquele esquife e transforma aquela situação. Aquela mulher ela poderia ter clamado, aquela mulher ela poderia ter gritado, mas a Bíblia fala que ela estava indo naquele enterro com o seu coração triste. E Jesus de íntima compaixão, Jesus vendo aquela situação, Ele transforma a vida daquela mulher. E como eu falei, a gente não vai olhar apenas o milagre, que é um grande milagre, mas nós vamos olhar o que Jesus fez naquela família, o que Jesus fez naquela casa. Com aquele jovem, ele não estava indo sozinho, mas ele estava indo com os seus sonhos. Aquele jovem, ele estava naquele enterro, com os seus projetos dentro daquele caixão. Talvez a sua mãe, ela tinha perspectiva para aquele jovem. Talvez aquele mancebo, ele tinha várias coisas para fazer, ele tinha vários sonhos a fazer, mas estava sendo enterrado tudo naquele caixão. Jesus, de íntima compaixão, Ele ressuscita aquele jovem. Ele traz de volta sonhos que já havia sido perdido. Sonhos que para aquela mulher não tinha mais jeito. O enterro do seu marido foi diferente. Ela enterrou o seu marido morreu e ela enterrou. E talvez ela pensou que o seu filho aconteceria a mesma coisa. Já estava no caixão, já tinha perdido os sonhos, já tinha perdido os projetos. Ela só estava indo fazer um enterro. Mas no meio do caminho, quando Jesus entrou naquela cidade, Jesus ele trouxe transformação. Jesus ele ressuscitou sonhos. Jesus ele ressuscitou projetos. Projetos que para aquela multidão que tinha se perdido. Naquela multidão existiam amigos daquele jovem. A Bíblia ele não detalha esse milagre de Jesus, mas a Bíblia fala que existia uma multidão levando aquele caixão. E naquela multidão existiam parentes, existiam amigos, existiam as pessoas que conheciam aquele jovem. E com aquele jovem estava indo talvez sonhos de pessoas. Mas Jesus ele ressuscita aquele sonho. Jesus ele ressuscita aquele projeto. E nessa noite eu estou falando, eu estou pregando sobre esse homem. Aleluia. Esse homem que entrou na minha vida, que entrou na sua vida. E projetos que talvez outrora já havia se perdido. Ele, quando ele entrou na minha vida, ele transformou. Ontem à noite, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a orar e quando eu comecei a pedir a Deus uma palavra, eu fechei os meus olhos e comecei a chorar, porque eu lembrei, quando eu me converti ao Senhor, eu já falei aqui, eu tinha 7 anos de idade, e eu me lembro quando eu comecei a igreja, que um tio meu me convidou, a presença do Senhor Jesus foi transformadora na minha vida. Eu lembro que eu entrava naquele local, naquela igreja, e eu sentia a presença de Jesus. Era algo que eu não poderia sentir em nenhum outro local. Aleluia. Era algo que eu não poderia sentir em nenhum outro ambiente que eu fosse. Era uma presença tão forte, que essa presença me chamou e eu falei, eu quero. Apenas com 7 anos de idade. E talvez eu e você, se nós fecharmos os nossos olhos e lembrarmos quando a gente falou, Jesus, eu quero te aceitar, a gente possa lembrar aquilo que a gente sentiu. Aleluia. A presença do Senhor Jesus foi tão grande, o Espírito Santo bradou tão grande no nosso coração, que sonhos e projetos que já tinha se perdido há muito tempo, quando eu levantei a minha mão para Jesus, Jesus ele ressuscitou esse sonho e esses projetos. Aleluia. Coisas que hoje eu faço, que há muito tempo atrás eu não poderia imaginar. Coisas que hoje você está vivendo, que você não poderia imaginar, que você só está vivendo, porque Jesus ressuscitou os seus sonhos. Jesus ele ressuscitou aquele jovem com aqueles projetos, com aqueles sonhos. E nessa noite, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, se lembre, quando você levantou a sua mão ao Senhor Jesus, Deus ele levantou projetos, sonhos, que para o mundo já havia se perdido. Muitas pessoas que estão aqui, talvez os amigos, talvez a família, olhasse e falou, não tem mais jeito, já está acabado. Esse aí eu só estou esperando só morrer, mas não, Jesus chegou e transformou. Aleluia. E quantas pessoas, quando levantou a mão, aceitou o Senhor, os seus amigos não acreditaram, falou, é só mais uma semana. Glória a Deus. É só uma semana, é só um mês. Só foi porque está passando dificuldade, só foi porque está na luta, só foi porque perdeu isso, mas não, nós estamos aqui firme e forte, porque nós sentimos a presença, porque nós tivemos um encontro com Jesus e Jesus ressuscitou nossos projetos, nossos sonhos, amém?
Lucas, no seu capítulo 7, versículo 36, que fala sobre a pecadora. O título está sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando à casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo ele que estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou-lhe a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugar-lhes com os seus cabelos, e beijando-lhe os pés, e ungia com unguento. Quando viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é essa mulher, que é uma pecadora. E respondeu Jesus e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo ele que pagar, perdoou-lhe a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu e disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E disse-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: veste tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculos, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse, que até pecado são perdoados? E disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu li isso tudo para vocês entenderem a história dessa mulher. Porém, eu quero frisar apenas nesse detalhezinho que Jesus falou para essa mulher: vai-te em paz. Nós vemos que naquele tempo, aquela mulher, ela tinha a lei, que a lei apenas ia matá-la, ia julgá-la pelos seus pecados. Mas aquela mulher, quando viu Jesus, se jogou nos seus pés e começou a adorar, e começou a clamar, e começou a chorar, e começou a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e secar os pés de Jesus com seus cabelos. E nós vemos que Jesus fala: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Não foi só o pecado daquela mulher que foi perdoado, mas a vida daquela mulher que foi transformada. Nós vemos uma mulher que talvez no olhar da humanidade, da sociedade, não tinha mais jeito, era pecadora, a lei ia matá-la. Mas ela viu em Jesus a transformação de vida. Naquele momento que ela começou a chorar nos pés de Jesus, ela estava ali se jogando, ela estava ali clamando. E ela viu em Jesus a salvação para a cura dos seus pecados, para perdoar os seus pecados. Jesus, ele olha para o coração daquela mulher e fala: vai-te em paz. E naquele momento, quando você lê essa passagem, você consegue sentir o peso que estava nas costas daquela mulher saindo das costas dela. Nós vemos uma mulher que talvez o olhar da sociedade era de julgamento, o olhar da sociedade era de matá-la. Mas Jesus estava ali para perdoar os seus pecados, para transformar a vida daquela mulher e falar: vai-te em paz. Nós vemos uma mulher que entrou ali como pecadora, uma mulher que entrou ali talvez sem perspectiva de vida. Ela falava: para mim eu não tenho mais jeito, eu sou pecadora, eu só tenho uma morte para mim. Mas Jesus trouxe uma nova perspectiva de vida para aquela mulher. Uma mulher que outrora ela vivia triste, ela vivia cabisbaixa. Ela consegue ouvir de Jesus: vai-te em paz. Nós vemos no semblante daquela mulher, você pode ler, você pode sentir um semblante de alegria, um semblante que o pecado dela não mais julgava ela, que o pecado dela já não mais matava ela, mas uma nova vida de transformação, uma vida de libertação que Jesus pôde trazer para aquela mulher. Amém?
Nessa noite, Deus ele me deu uma palavra para a gente lembrar de tudo aquilo que Jesus fez. Eu estou falando nessa noite de um homem que ele acalma a tempestade. Eu estou falando de um homem que ele transforma a vida das pessoas. Nós podemos lembrar do endemoniado gadareno. A Bíblia vai falar que aquele endemoniado, ele vivia em grilhões e cadeias. Se a gente for olhar, grilhões são algemas ou algo que possa amarrar seus pés e mãos. E aquele homem vivia em grilhões e algemas. Porém, quando o demônio se apossava dele, esses grilhões, essas algemas, essas cadeias, os demônios quebravam e levavam ele ao deserto. E nós vemos que a palavra do Senhor fala que aquele homem vivia naquela situação há um certo tempo, há um decorrer de tempo. Jesus ele chega naquele local e liberta aquele homem. Nós conhecemos como endemoniado gadareno. Jesus entra naquele local, liberta aquele homem. Nós vemos que quando Jesus trouxe a libertação para a vida daquele homem, aquele homem queria ir até Jesus. E Jesus fala o seguinte: olha, fala para sua casa aquilo que eu fiz. Fala para sua família aquilo que eu fiz. E aquele homem ele sai anunciando que Jesus transformou, que Jesus libertou. E ele vai pregando em um conjunto de 10 cidades, que é conhecida como Decápolis. E aquele homem, quando Jesus transforma a vida daquele homem, não é só a vida daquele homem, o endemoniado gadareno, que é transformado, mas a vida de 10 cidades, a vida de 10 pessoas que viviam naquela cidade. Nós vimos que aquele homem ele sai evangelizando aquela cidade e falando o que Jesus fez na vida dele. Nós vemos que quando Jesus ele liberta a vida daquele homem, não é só aquele homem que é transformado, mas Jesus fala, vai para a sua casa. Então aquele homem tinha uma família, aquele homem tinha uma casa. E imagina, a família vê uma pessoa cheia de demônios. A Bíblia fala que eram legiões, que era forte, que arrebentava as cadeias entre os grilhões e levava aquele homem para os desertos. Então nós vemos uma família aqui destruída, uma família com o coração triste, uma família que via seu ente querido e o diabo destruindo a vida dele. Mas quando Jesus vem, Jesus transforma aquela casa. Não é só o endemoniado gadareno que é liberto, mas a família dele consegue ter um encontro com Jesus. O conjunto de 10 cidades que nós conhecemos como Decápolis começa a conhecer Jesus. O Jesus que pode transformar, o Jesus que pode libertar, o Jesus que pode expulsar os demônios, curar os enfermos. Foi isso que aquele homem começou a anunciar. E é isso que nós temos que anunciar hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo. O Jesus que transforma, o Jesus que liberta. Nós vivenciamos, nós vimos Jesus libertar muitas pessoas nessa igreja. Endemoniados que entravam aqui saíam libertos. Pessoas que entravam com doenças saíram curados. Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje. Jesus que libertava os endemoniados ontem, Ele liberta os endemoniados hoje. Jesus que curava antigamente, Ele cura ainda hoje. Amém? Aleluia. Nessa noite eu estou falando de um homem que multiplicou pães e peixes. Nós conhecemos essa passagem que apenas com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou quase 5.000 homens. Nessa noite eu estou falando de um homem que transformou a família também de um jovem que nós conhecemos como um jovem lunático. A Bíblia não nos mostra essa história. Um pai chega até Jesus e fala: Jesus, meu filho está assim desde a sua infância, e ele já era jovem. E o diabo pegava aquele jovem, jogava na água, jogava no fogo, e a sua família, o seu pai já não aguentava mais ver isso. E aquele homem traz aquele jovem para Jesus, e Jesus transforma a vida daquele jovem, chamado jovem lunático. Jesus ele traz uma transformação para aquela família. É sobre esse homem que eu estou pregando nessa noite. É sobre esse homem que eu estou lembrando e relembrando aquilo que ele fez. É sobre um homem que nunca permitiu que a morte vencesse. Nós podemos lembrar de Lázaro. Lázaro já tinha 4 dias de morto. A morte não pôde vencer Jesus. E eu estou falando nessa noite aqui de um homem que fez cego ver, que fez paralítico andar, que fez pessoas que tinham a sua vida talvez já destruída, próximo à morte. Como assim? Nós vimos a vida da prostituta. Aquela prostituta já estava próxima de morrer. Ela já sabia qual era o fim dela. E aqueles homens levam aquela prostituta até Jesus. A Bíblia fala que aqueles homens já estavam com suas pedras na mão para atacar naquela prostituta. E Jesus fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra.
Nós vemos uma pessoa que está no leito da morte, já está próximo para morrer. Jesus olha para aquela mulher e fala: seus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. Eu estou falando desse homem que transforma a vida das pessoas, quem se encontra com ele. Eu estou falando de um homem que transformou a minha vida, a sua vida. Eu estou falando de um homem que você sabe quem ele é, que ele pode transformar a família, que ele pode transformar a nossa vida financeira, que ele pode transformar tudo aquilo que ele entra. É desse homem que eu estou pregando nessa noite. Eu estou pregando sobre o homem que ele traz esperança na vida das pessoas. Eu estou falando de um homem que pessoas que estão próximas à morte, que estão próximas a se enforcar, que estão próximas a se jogar de um prédio. Jesus ele pode trazer vida e vida com abundância. É sobre esse homem que eu estou pregando nessa noite. Mas nessa noite eu também estou pregando sobre um homem que ele foi morto, ele foi crucificado, ele foi cuspido, ele foi extraído, ele foi chamado de demônio. Nessa noite eu também estou pregando sobre esse homem. E foi o que a gente acabou de ler. Eu vou ler novamente para a gente se lembrar o que a gente leu. Marcos, no seu capítulo 15, vou ler a partir do versículo 25. Aleluia! E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças, dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-te a ti mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para o vejamos e acreditemos. Nessa noite, eu preguei sobre um homem, estou pregando sobre um homem, estou falando sobre um homem que fez prodígios, que fez maravilha, que curou, que libertou, que transformou, que trouxe esperança, que trouxe salvação. Eu estou falando também, estou pregando sobre um homem que teve a sua vida, ele foi pregado no madeiro, ele foi pregado numa cruz, ele foi crucificado. E nós vemos que quando ele está crucificado, na sua fragilidade, Jesus sentiu dores que nós não podemos imaginar, que nós não podemos nem sequer pensar. Jesus ele sentiu dores inimagináveis. E na sua fragilidade, quando ele está na cruz pregado, sangrando, com uma coroa de espinhos, pessoas passavam perante ele e falavam: você não é o rei dos judeus? Você não falou que ia levantar, derrubar o templo em 3 dias e levantar? Desce daí. É sobre esse homem que eu quero pregar, é sobre esse homem que eu quero falar. Na sua fragilidade, as pessoas zombaram dele, as pessoas injuriaram dele. Eu também posso lembrar que na sua fragilidade, quando eu volto um pouquinho e lembro, Jesus, quando ele foi batizado, foi levado pelo Espírito ao deserto, a palavra do Senhor fala que ele jejuou 40 dias e 40 noites. E tem um detalhe: depois desses 40 dias e 40 noites, teve fome. A Bíblia vai falar exatamente assim: Jesus foi levado ao deserto, jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. E após ter fome, a Bíblia ela relata que o diabo ele apareceu até Jesus para o tentar. O diabo ele não apareceu perante a Jesus no seu primeiro dia de jejum e de oração. O diabo ele não apareceu até Jesus no seu 15º dia. Ele apareceu depois de 40 dias e 40 noites, quando Jesus ele teve fome, na fragilidade de Jesus. E o momento que Jesus ele queria um banquete sim para se alimentar, ele queria algo para se alimentar. E o diabo ele vem perante ele e ele vai tentar Jesus. E nós vemos que o diabo fala: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Foi na fragilidade de Jesus. É sobre esse homem que eu quero pregar nessa noite. Que o diabo ele sabia naquele momento qual era a fragilidade de Jesus. Jesus, o Filho de Deus,
O diabo ele sabia. E eu quero te falar uma coisa que você já sabe. O diabo ele sabe qual é a minha e qual é a sua fragilidade. O diabo ele não vai me tentar, e o diabo ele não vai te tentar quando você estiver naqueles dias de oração, de jejum, de consagração, de leitura da palavra. Não é nesses dias que o diabo ele vai me tentar, porque ele sabe que a gente está alicerçado na palavra. Não são nos dias que eu estou firme, que eu estou no jejum, que eu estou no propósito com Deus, que o diabo ele vai me tentar. Não são nesses dias. Glória a Deus. O diabo ele é esperto. Com Jesus ele tentou a Jesus na sua fragilidade, depois de 40 dias e 40 noites. Glória a Deus. E é exatamente assim comigo, e é exatamente assim com você. O diabo ele não vai me tentar quando eu estiver no meu primeiro dia de jejum, quando eu estiver no meu 20º dia de jejum. O diabo ele vai me tentar quando eu estiver com fome. No momento de fragilidade, no momento talvez de tristeza, no momento talvez que eu ouvi uma palavra que eu não queria ouvir, no momento talvez que eu esperava algo de Deus e eu não tive, no momento talvez que eu tinha certeza que Deus ia me dar algo e Ele não me deu, no momento que eu olhei para a situação e falei, está vencida, essa guerra está vencida, e aquela guerra, aquela batalha não foi vencida. Talvez seja nesse momento que o adversário da minha alma, que o adversário da sua alma, ele vai te tentar. No momento, não é no momento que a minha fé ela está alicerçada na rocha, mas é no momento que eu tenho dúvida se Deus realmente está comigo. É nesse momento que o diabo ele vai me tentar, é nesse momento que o diabo ele vai te tentar. É no momento que eu estou fraco, é no meu momento de fragilidade. Foi no momento de fragilidade que aquelas pessoas chegaram até Jesus na cruz e começaram a injuriar. Você não é o Filho de Deus, você não é o Rei de Deus, então desça daquela cruz. E nessa noite eu quero falar sobre alguns pontos que o diabo ele sabe que faz a gente descer da cruz. Eu quero falar sobre alguns tópicos bem rápido que o diabo ele sabe que faz eu desistir da minha caminhada, que faz você desistir da minha caminhada. O diabo ele não vai me tentar quando eu estou recebendo a cura, quando eu estou recebendo o milagre, quando o lunático está sendo liberto, quando o coxo está sendo andando. Não é nesse momento que o diabo ele vai tentar, porque nós estamos vendo, a nossa fé está firme. Mas são em alguns momentos que o diabo ele vem para nos tentar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O diabo ele vem nos tentar. Ele vem fazer a gente descer da cruz. Eu vou falar bem rapidinho 3 pontos principais que o diabo ele vem trazer para a gente descer da cruz. Primeiro ponto que eu quero falar, que o diabo ele sabe que faz a gente descer da cruz, é no momento de raiva. Nós temos aqui na Bíblia relatado, quando Jesus ele vai ser, quando foi entregue por Judas, nós vemos um relato que Pedro, ele tira a sua espada e corta a orelha de Malco. Talvez naquele momento Pedro está cheio de raiva porque o seu mestre está sendo entregue por um traidor. E naquele momento Pedro ele faz algo sem pensar talvez. E Jesus ele fala, Pedro, coloque a sua espada na bainha. E é exatamente nesse momento que o diabo ele vem tentar, ele vem falar para a gente, olha, desça da cruz, desça, desista do seu chamado, desista do seu propósito. Porque é no momento de raiva, momento que talvez a gente esqueça que nós somos filhos e escolhidos por Deus. No momento que talvez eu esqueça que eu levantei a minha mão e Jesus transformou na minha vida. É nesse momento de raiva que eu esqueço todas as bênçãos, tudo aquilo que Jesus ele derramou. É nesse momento de raiva que eu esqueço daquilo que Jesus ele fez eu conquistar. Nesse momento de raiva, eu ajo por impulso. E é nesse momento que o diabo ele vem nos acusar, ele vem jogar na minha cara e vem falar, é nesse momento que você vai cair. É nesse momento que você vai recuar, é nesse momento que você vai retroceder. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, ele nos mostra que para vencer a raiva, nós temos uma coisa, que é a paciência. E Deus ele nos mostra que a paciência é um fruto do Espírito. E existe uma diferença, eu não vou entrar nesse detalhe, eu falei que ia ser bem rapidinho. Existe uma diferença em eu sentir o Espírito Santo, em eu ter o Espírito Santo e fazer os frutos do Espírito Santo estar na minha vida. Eu posso sentir o Espírito Santo, pular, gritar, rodar, mas eu preciso ter o Espírito Santo na minha vida, para os frutos deles vivificar na minha vida. Glória a Deus! E um dos frutos do Espírito Santo é a paciência. É nesse momento que o diabo sabe que eu vou agir por impulso, que o fruto do Espírito Santo tem que refrigerar, tem que sair de dentro de mim, e a paciência.
É no momento de paciência que eu sei o que eu estou fazendo. A raiva pode até vir, mas é no momento de paciência que eu vou pensar com calma. Como eu vou responder, como eu vou falar, como eu vou agir. A raiva talvez ela até venha, porque nós somos homens, sujeitos a pecar. Mas o fruto do Espírito Santo tem que resplandecer nas nossas vidas com essa paciência. Amém? Outro ponto que o diabo ele sabe que faz eu e você descer da cruz é o orgulho. Jesus, nesse momento que as pessoas começam a injuriar ele e falar, ele poderia provar que ele era filho de Deus e aquelas pessoas que eram pecadoras. Mas Jesus ele fala uma coisa: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Quando eu tenho um orgulho, alguém me feriu, alguém me maltratou, alguém fez eu passar por uma situação que eu não queria, e esse orgulho entra no meu coração e eu falo, eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou cultuar, mas com orgulho dentro de mim. O diabo ele começa a trabalhar e eu começo aos poucos a descer da cruz. Eu começo aos poucos a desistir daquilo que Deus colocou na minha vida. O orgulho entra no meu coração e eu falo, não vou perdoar. Foi a pessoa que me feriu, foi a pessoa que me falou, foi a pessoa que me maltratou. E esse orgulho ele começa a entrar no meu coração. Mas a palavra do Senhor ele nos mostra que aquilo que vence o orgulho é o perdão. Aleluia. A palavra do Senhor ela nos mostra que o perdão ele vence esse orgulho. Mas eu tenho que perdoar, foi ela que me maltratou, foi ele que me maltratou, foi ele que me xingou, foi ele que falou falso sobre mim, foi ele que me chamou de demônio, de Beelzebu. Mas a palavra do Senhor nos mostra que eu e você nós temos que perdoar e tirar esse orgulho do nosso coração. Amém? E outro ponto que o diabo ele usa para nós descermos da cruz, para desistirmos do nosso propósito, do nosso projeto. E com esse tópico eu fecho a minha pregação e fecho aquilo que Jesus lhe colocou no meu coração. Aleluia! Esse último tópico é o medo, é a incerteza. Quando nós temos medo de algo, quando nós temos incerteza de algo, nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos prosseguir. Em Marcos, no seu capítulo 14, só para fechar, versículo 32, ele fala assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhe: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Nós vemos que nesse momento, Jesus ele se entristeceu. Jesus ele angustiou-se. Nós vemos que em Hebreus, no seu capítulo 4, versículo 15, fala assim: De certo que o sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós vemos isso aqui que em Hebreus fala que Jesus ele sofreu, ele teve todos os sentimentos que nós temos como ser humano: angústia, tristeza, medo, dor. Mas Jesus, em nenhum desses sentimentos, ele pecou. Baseado isso em Hebreus, e quando fala que Jesus ele angustiou-se, talvez Jesus ele teve medo daquele momento que ele estava passando. Mas Jesus ele não desistiu. Jesus ele não desistiu por uma coisa. Ele não desistiu porque ele sabia do propósito que ele precisava passar naquela cruz. Ele não desistiu por uma palavra chamada amor. Aleluia. Jesus ele não desistiu porque quando ele estava no Getsêmani, ou quando ele estava na cruz, vendo aquelas pessoas injuriando ele, falando: se você é o Filho de Deus, desce dessa cruz, se você é o Rei, desce daí. Jesus ele não desceu, Jesus ele não desistiu. Quando ele estava orando no Getsêmani, a palavra do Senhor fala que seu suor descia assim como gotas de sangue. Jesus ele não desistiu porque ele me amou, porque ele te amou.
E nessa noite nós podemos sim passar por momentos de raiva, nós podemos sim passar por momentos de orgulho, podemos sim passar por momentos de medo. Mas que o amor por aquele que nos amou, seja maior do que tudo isso. A minha base em Deus, a minha base em Jesus, para vir todo culto para a igreja, para ajoelhar meus joelhos no chão e orar ao Senhor, tem que ser o amor. Porque se minha base foi aquilo que Deus me deu, se minha base for a casa que Deus me deu, for o carro, se for as bênçãos, tudo isso eu esqueço em um momento de raiva, em um momento de orgulho. Mas se a minha base for o amor, pode vir o que vier, pode pessoas me chamar de demônio, pode pessoas desacreditar de mim, eu vou continuar firme. Aleluia! Porque Jesus, ele continuou firme no seu propósito, e ele morreu naquela cruz por mim e por você, porque ele me amou, porque ele te amou. E que nessa noite nós continuemos firmes na presença do Senhor, pelo amor que nós sentimos a Ele. Aleluia! Pelo amor que sentimos no dia que levantemos a nossa mão e falamos: Jesus, me aceita, Jesus, eu te aceito. Aquele amor, aquela compaixão, que possamos lembrar todos os dias que esse amor que não nos faz desistir, que o amor seja a base de permanecermos firmes na presença do Senhor. Aleluia! O amor em Deus, o amor pelo que Jesus fez, tem que ser a base de tudo. Tudo vai passar, as bênçãos vão passar, tudo aquilo que Deus deu vai passar. Mas nós estamos aqui para aquele grande dia, o que vai nos manter firmes, à espera de Jesus. À espera de Jesus, porque nós sabemos que Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele está próximo de voltar. Nós só estamos aqui por causa disso, para esperar a volta de Jesus. Nós não estamos aqui pelas bênçãos. As bênçãos é consequência de uma vida que nós temos em Deus. A nossa família é consequência da nossa busca, da nossa oração. Aleluia! Mas o nosso principal motivo é a espera de Jesus, é a volta dele. Jesus, ele está voltando. Jesus, ele vai voltar para a sua igreja. E aquilo que vai nos manter firme é o amor dele. É saber que ele nos amou e nós amamos ele por esse amor que ele teve para nossas vidas. Amém? Essa é a palavra. Isso é o que Deus e o Espírito Santo colocou no meu coração. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Apóstolo Paulo.